Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Luiz Eduardo, esse é o programa Diálogos de terça-feira. Comigo na bancada, Patrícia Brito. Boa noite. Boa noite, Luiz, Zé, Hendrick. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. E completando nossa bancada, Zé Aluir. Boa noite. Boa noite, Luiz. Salve, Patrícia. Boa noite. Olá, Hendrick. Prazer em conhecer. Obrigado pelo convite, minha gente. Prazer estar aqui com vocês. E o nosso convidado, ele é urbanista, especialista em assistência técnica para habitação e direito à cidade. Hendrick Aquino, seja bem-vindo ao canal Todos e ao programa Diálogos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Patrícia, Zé. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Hendrick, o nosso tema hoje é o planejamento urbano no Brasil. Eu queria que tu, como urbanista, né, meu colega do Zé, e a Patrícia tem grande experiência aí na área, que tu falasse um pouco sobre a tua visão sobre o planejamento urbano no Brasil. Então, vamos lá. Claro que esse é um daqueles temas bem complexos, né? E talvez por isso seja tão fascinante, né? A gente que gosta de estudar certos detalhes da convivência, né? O comportamento, direitos, deveres, planejamento urbano, ele se subdivide em diversos outros temas também, e claro que a gente não teria como detalhar muito em uma hora e meia. Mas a gente tem avançado bastante, embora a gente sempre ache que a passos lentos, mas a gente tem avançado em relação ao planejamento urbano. Os movimentos sociais têm uma parcela bastante significativa nessas conquistas, né? Isso lá desde a década de 60, 70. Os movimentos sociais vêm, de certa forma, fazendo uma pressão diante das dificuldades, né? Somente dessa relação, as diferenças que nós temos, essa convivência em sociedade. E aí, década de 60, 70, os movimentos sociais pressionando, propondo, debatendo, discutindo, até que a gente chega na Constituição e consegue, ao menos, um pedacinho, assim, né? Lá, 2 artigos, de forma bastante resumida, mas pelo menos um passo importante, garantir que uma lei federal, a principal lei, né, a Constituição Federal, traga ao menos 2 artigos mais objetivos, focados assim, para a questão do planejamento urbano. Eu, sempre que posso, prefiro não, principalmente assim, programas dessas discussões mais abertas, assim, não utilizar muitos termos técnicos, né? Eu acho que cada dia mais, principalmente com o avanço da tecnologia, as redes sociais, o avanço, eu sou da área de comunicação, sou jornalista, e a gente acompanha aí um avanço maravilhoso dessas ferramentas de comunicação, então isso acaba aproximando, facilitando mais, né, fazendo com que as pessoas tenham acesso à informação e com isso tenham mais interesse em discutir certos temas que a princípio podem causar assim um certo distanciamento. Então, quando a gente utiliza muitos termos técnicos, cita muito, principalmente quando a gente fala muito de legislação, muita gente corre. Então, é sempre interessante, eu prefiro sempre assim, utilizar uma linguagem mais acessível, que a intenção é justamente, e acho que a proposta que é do programa em si, né, diálogos, facilitar o acesso à informação, trazer mais
a população para esses debates. Então, assim, a gente vê que levou-se alguns bons anos para que a gente conseguisse avançar na questão do planejamento urbano. Avanços significativos, porém, ainda hoje nós temos uma série de problemas aí, muita coisa que foi para o papel e não saiu do papel, a gente ainda não consegue, né, a gente tem que fazer algumas adaptações, atualizações de estudos que foram feitos, mas que a dinâmica do dia a dia acabou fazendo com que esses estudos ficassem, de certa forma, desatualizados. Então, a gente teve aí avanços como a inclusão do assunto na Constituição, a criação de lei como o Estatuto das Cidades, né, o Estatuto da Cidade, aí vem mais recente, 2004, o Conselho da Cidade, outro avanço importante de participação popular, que ainda hoje, imagine, a criação do Conselho da Cidade foi em 2004, e ainda hoje muitos municípios não têm o conselho, e não tem outros conselhos também, que são fóruns importantes de participação popular, para que se discuta diversos temas do dia a dia, né? Enfim, a discussão é longa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, particularmente, eu não sei se em todas, assim, nas cidades maiores que tem uma estrutura pública mais avantajada, mas nos municípios médios e pequenos, eu tenho uma visão que a Secretaria de Planejamento, ela não consegue, na estrutura que a gente tem hoje, governo federal, governo estadual, governo municipal, e a forma como os recursos estão distribuídos, ela não consegue, e os quadros técnicos escassos, ela não consegue fazer um planejamento de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, e seguir trabalhando nisso e dialogando com a população, enfim. Ela acaba, na minha visão, se tornando uma espécie de SUS da cidade. É ali no planejamento que todas as dificuldades, todos os problemas, tudo aquilo que não se resolve na cidade, seja o público, o setor público ou o privado, acaba chegando no planejamento e demandando soluções do planejamento. Só que é um SUS sem recurso, Henry. A gente não tem um recurso destinado para o planejamento, para o projeto, né? E muitas vezes não temos uma cultura de planejar, de orçar, ao longo do tempo, de prever, de buscar recurso, né? Eu não sei se tu compartilha disso, como é que tu enxerga isso? Eu enxergo isso com muita preocupação, porque eu sempre digo aqui no canal, é nas cidades que as pessoas vivem, não é no estado, não é na federação, é nas cidades que as pessoas vivem. E a gente precisa dar resposta para as pessoas aonde elas vivem. Luiz, a questão é cultural. A gente tem avançado, né? Mas de forma muito lenta. Você fala da cidade, observe, imagine que em reuniões de condomínio as pessoas não querem participar. Eu não sei a partir de que momento a gente criou uma resistência em debater assuntos mais espinhosos. Então, eu acho que a grande maioria acaba fugindo disso. Criou-se um hábito de levar certos assuntos pro lado pessoal, entende? Então, assim, você não pode discordar, porque se você discordar, então você está ofendendo alguém, a pessoa se sente ofendida. Então, a gente precisa quebrar isso um pouquinho, a gente precisa, essa é uma visão muito, muito pessoal, né? Mas considerando a experiência de vida, né, de cada um. Eu já participei de diversos conselhos, fui síndico de condomínio, presidente de diretório acadêmico, participei do movimento estudantil, movimento ambientalista. Então, assim, isso acaba meio que fazendo com que a gente
aprenda a dialogar sem se ofender e sem ofender também. Eu acho que parte daí a coisa, né? As pessoas, elas não querem debater com medo de se sentirem ofendidas ou de ofender alguém. Então, diante desse debate, diante dessa questão, busca-se outros temas. Então, aí vira aquela coisa da prioridade, né? Não é prioridade. E outra coisa, a gente confunde muito, por exemplo, fala-se muito de educação, porque a educação, né, principalmente em época de eleições, a mesma coisa em relação ao meio ambiente, aquela coisa toda. E assim, a educação, ela não tem que ser só acadêmica, né? Nós precisamos também parar para refletir na importância da educação doméstica, né? Então, porque quando se fala de educação, usando a educação para ilustrar a coisa, você coloca quase que como na conta do Estado a responsabilidade. Então, assim, o Estado é responsável pela educação, tá, mas e a minha parte? Né? Então, assim, a gente vai levar um bom tempo isso, né? Eu sei, mas a gente precisa entender que nós não só temos direitos, nós também temos deveres. Nós temos deveres, nós vivemos em sociedade, então existem limites. E aí vem a lei por conta disso. Muitas pessoas encaram as leis, as regras, como limites, como empecilhos, como uma forma, muitas vezes, até opressiva, né? Mas, então, se não houver mecanismos, ferramentas que coloquem limites, né? E, assim, eu vejo a legislação, de uma forma geral, como ferramentas importantes para facilitar muito isso da convivência em sociedade, né? A gente precisa conviver em sociedade de uma maneira mais harmônica. Então, nós temos direitos e deveres tanto para o cidadão, como também para o Estado, para os nossos representantes. Se a gente desconhece isso, a gente não tem nem como cobrar. As pessoas se confundem muito. Você falou aí do município, do Estado, da União, as pessoas confundem, não sabem a quem cobrar o quê, quando cobrar o quê. E aí, assim, no início desse nosso bate-papo, eu falei, né, que falei da Constituição, o Estatuto da Cidade, dei uma pincelada rápida. Cada conquista dessa levou-se muitos anos. As pessoas abdicaram de muito para que se tivesse, por exemplo, a inclusão de 2 artigos na Constituição Federal, né? E foi depois de muito tempo. Isso aí foi uma conquista muito grande diante das dificuldades. E só a partir daí é que se viu que, poxa, esses 2 artigos por si só, né, que é o artigo 182 e 183, quem tiver curiosidade pesquisar, esses artigos por si só não nos levam a lugar algum, porque ficou de forma tão resumida que você não consegue sequer aplicar isso, mas para se chegar até aí foi muito trabalho, as pessoas abdicaram de, muitas vezes, interesses particulares, abdicaram de tempo com a família, né? Então, aí, hoje em dia, qualquer discussãozinha, a pessoa diz, não vou me meter nisso não. Então, assim, poxa, aí você veja, a Constituição de 1988, tudo bem que algumas emendas foram feitas de lá para cá, mas aí nós temos só em 2001, né, a criação do Estatuto da Cidade, e aí 2004, né, a criação do Conselho da Cidade, que muitos municípios nem implementaram, alguns criaram e a coisa ficou meio que engavetada, não vai para a prática. Então, assim, demora-se muito tempo para você conseguir um avanço significativo de interesse do coletivo. E, de uma forma geral, a grande maioria das pessoas sequer conhece isso, não demonstra um interesse em buscar se informar,
mas a gente sabe que diariamente uma grande quantidade de pessoas reclama muito dos problemas que enfrentam na cidade, né, nos mais diversos aspectos, né, da mobilidade, está tudo engarrafado, né, da poluição. Agora, mais recente, a gente vê aí surgindo outros problemas que vão ganhando espaço, né, a gente não consegue resolver problemas básicos e esses problemas vão se desdobrando em outros. Eu cito aqui 2 deles, por exemplo, a questão aí da causa animal, que vem ganhando um espaço enorme. Se você for ver aí, isso diz respeito à saúde, diz respeito ao meio ambiente, diz respeito à educação, né, e a poluição sonora, né. Então, assim, a poluição sonora está se desdobrando de tal forma que a gente vê aí a violência aumentar, né, pessoas, umas matando as outras, porque o vizinho está com a caixa de som alta. Isso é planejamento urbano também. Isso diz respeito ao planejamento urbano, né? Então, a gente vem deixando os problemas tomarem espaço, né? E depois a gente quer que as soluções elas surjam a curtíssimo prazo. Isso não existe, isso não vai acontecer, né? Então, por isso eu até aproveito para parabenizar a iniciativa do programa, do canal, da gente debater esse e diversos outros assuntos, porque a gente precisa incentivar que as pessoas debatam, a gente precisa sugerir, né, olha, poxa, vamos discutir sobre isso, entendeu, determinado assunto, porque se a gente não fizer isso, né, a tendência é que os problemas aumentem e fique ainda mais difícil de a gente conseguir solucionar, né? A participação só para não fugir da sua pergunta, a questão que você falou da ausência de recursos e da Secretaria de Planejamento tem a ver com tudo isso que eu falei, questão de prioridades, né? Se a população não sabe seus direitos, se não sabe os seus deveres, ela não cobra, né? Nós sabemos que existe aí uma grande dificuldade de convivência do eleitor com os seus representantes, né? Então, muitas vezes, para se eleger e permanecer no poder, o candidato, o representante, ele acaba dizendo, olha, qual é o assunto que está mais interessante aí para que eu priorize? Aquele assunto ali é muito espinhoso, aquele assunto ali vai gerar uma polêmica, então, assim, eu não vou me meter naquilo não, porque aquilo ali não vai dar voto. Então, são poucos os eleitores que, assim, na minha opinião, né, tem um senso crítico mais apurado e cobra dos candidatos, e cobra dos representantes. Geralmente é o inverso. Quando o candidato se apresenta, o eleitor aguarda que ele traga uma proposta, ao invés de dizer, opa, você chegou, ótimo, eu tenho aqui uma proposta, a gente está tendo um problema tal aqui, ó, olha aqui o que a gente gostaria que você representasse, né? E aí vem a questão da sociedade civil organizada, né? Dos movimentos, das associações de moradores, né? Das ONGs, então grupos organizados que propõem algo. E aí quando você fala da Secretaria de Planejamento, isso acontece, né? E aí tem aquela questão dos conselhos para os mais diversos temas, né? Conselho de esporte, conselho de saúde, de educação, de meio ambiente. As pessoas precisam participar desses conselhos, ou diretamente ou indiretamente, sabendo o que é que estão fazendo, se existem, o que é que estão fazendo, né? Sugerindo pauta para discussão, exigindo, por exemplo, algo que eu cobro bastante, a publicação das atas, né? Eu sempre sugiro, olha, publiquem as atas dos conselhos no Diário Oficial. É a forma correta, é a forma mais transparente. Você fica com a memória ali do que foi discutido nos conselhos. É uma forma de cobrar. Infelizmente, assim, muitas coisas só avançam sob pressão, né? Se você não pressiona, então aquilo é deixado de lado, não é dado a devida prioridade
aquele assunto. Então, a sociedade tem que aprender a pressionar, obviamente, sem radicalismo, sem extremismo, de uma maneira que você não gere outros problemas, né? Para resolver um problema não acabe criando outros, mas a gente tem que aprender a conviver mais em sociedade, né? Perfeito. Patrícia? O Hendrik, você citou aí a legislação, né, sobre planejamento urbano, o que tem na Constituição, né, os artigos 182 e 183, que foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade, que é uma legislação bastante avançada, né? É uma legislação, como muitas áreas no Brasil, a gente tem uma legislação muitíssimo avançada e pouco aplicada, né? Como você mesmo já mencionou. E uma das questões que interfere, né, muito claramente nessa dificuldade de implementação da legislação de planejamento urbano, de desenvolvimento urbano, é uma questão relacionada à financiarização do espaço urbano, né? Isso é um aspecto que a gente não pode deixar de abordar, né? A gente vive no sistema capitalista e esse processo de financiarização de diversas áreas, né? A financiarização da saúde, da educação e tal, o planejamento urbano, o espaço urbano também entra nesse processo, né? E evidentemente que essas disputas, essas questões que você bem mencionou aí, que vão acontecer na cidade, com a sociedade civil, organizada ou não, via conselhos, né, via reivindicação aos poderes públicos e tudo mais, isso é atravessado o tempo todo por essa questão, né, do capital, né? E evidentemente que a gente sabe, né, onde a corda é mais fraca, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre esses elementos e se você tiver assim alguns pontos específicos porque acaba que essa tensão, né, essa disputa, ela é um grande desafio para o gestor público, né? E até o mais bem intencionado dos gestores públicos tem muitas dificuldades de realizar um planejamento urbano que seja efetivamente democrático, que seja efetivamente para atender todos os segmentos da população, né, sobretudo a população mais vulnerável, e trabalhar com a questão, né, de uma distribuição equânime de recursos para a cidade e tudo mais, é um grande desafio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto que eu dei uma pincelada e, sobretudo, se você tem alguns pontos assim do planejamento urbano que você identifica como pontos que não tem muita negociação, que o gestor tem que ter como representante, né, público, tem que bancar e dizer, não, isso aqui não tem como negociar os interesses, isso aqui é fundamental para que a cidade tenha um processo mais democrático e de uma cidadania mais assegurada a toda a sua população. Então, Patrícia, veja, os recursos, eles existem. Acho que já foi o tempo da gente dizer, poxa, não tem recurso. Nós temos recursos financeiros, temos recursos humanos, temos recursos materiais.
a questão toda aí não é a falta de recurso, são as prioridades, tá? Então, hoje nós temos, por exemplo, eu citei aí os conselhos, nós temos diversos conselhos que têm os seus fundos, né? Então, tem o fundo, por exemplo, municípios que tem aí o fundo de meio ambiente, o fundo de educação, fundo de saúde, e existe uma luta em determinados municípios, claro que cada município tem sua realidade, tem o perfil do gestor, o perfil também dos legisladores, alguns legisladores, algumas casas legislativas simplesmente seguem o que o chefe do executivo determina, e aí a gente já começa a detalhar mais, né, o tipo de problema que cada município enfrenta, né? Então, se a gente for considerar a lei, né, ou se a gente for considerar a teoria, né, os poderes são harmônicos e independentes, e nós sabemos que eles são muito mais harmônicos do que independentes, né? Existe uma harmonia muito maior do que a independência. E é claro, se você não tem aí os representantes do legislativo como uma das suas funções de fiscalizar, né, de garantir que a lei seja colocada em prática, fica ainda mais difícil, né, para a sociedade civil, ainda que participando dos conselhos, dos fóruns, né, os conselhos eles têm representantes tanto do poder público como da sociedade civil, mas aí existem diversos casos de conselhos que os seus conselheiros sabem que existe um fundo destinado para tal aplicação, e esse fundo simplesmente ninguém sabe onde está o recurso, mas ele existe, o recurso existe, né? Então, tem algo assim, é um assunto bem espinhoso que eu tomo bastante cuidado, delicado tratar. Eu citei agora há pouco a questão da confusão que algumas pessoas fazem em relação à educação, né, que é como se a educação fosse apenas educação acadêmica, e nós sabemos que devemos considerar também a educação doméstica, que é um outro confusão que fazem em relação à política, né, das políticas públicas e da política partidária, né? Então, infelizmente, a política partidária acaba dominando boa parte dos espaços, né? A briga pelo poder e a prioridade acaba sendo essa aí. E políticas públicas mesmo, que deveria ser aquilo que nos une, né? O interesse maior da coisa, fica em segunda, terceira instância. Então, por isso que eu digo assim, quanto mais debate, quanto mais acesso à informação, né, quanto mais as pessoas perceberem que, olha, não há outra saída a não ser a gente participar mais. E aí, quando eu digo participar mais, necessariamente não precisa ser de forma direta lá no conselho, porque nós sabemos que a sociedade civil paga para estar no conselho, diferente dos representantes do poder público, que recebem, né, são remunerados para estarem no conselho, eles estão ali trabalhando, enquanto a sociedade civil está deixando de trabalhar para ir para o conselho, pagando, muitas vezes, pelo deslocamento, pela alimentação. Então, existe essa dificuldade também, mas você pode participar ainda de forma indireta, acompanhando o que está acontecendo, pressionando, porque os recursos existem, né? Então, infelizmente, de uma forma geral, né, o que acontece? Os nossos representantes, eles querem permanecer no poder, a qualquer custo, né? Então, acabam priorizando não as políticas públicas, né, mas outros interesses, né? Como, por exemplo, interesses político-partidários, né? Existe essa briga, essa disputa dos partidos políticos. No Brasil, nós não temos a candidatura avulsa. Então, por melhor que seja, você citou aí, por mais bem intencionado que o gestor seja, por mais bem intencionado que um candidato seja, antes dele virar gestor,
ele precisa se candidatar ao cargo público eletivo, ele precisa passar pelo crivo de um dos 37 partidos. Hoje nós temos 37 partidos no Brasil, né? Então a disputa já começa aí, né? Os interesses dos partidos, a briga por espaço, a briga pelo poder. Então, isso tem sido prioridade. Essa tem sido a prioridade, né? A política partidária, né? As políticas públicas têm ficado de lado. Então, assim, eu não vejo outra saída, né? Nós, enquanto cidadãos, né, precisamos incentivar mais esses debates, porque a legislação está aí, ela vem sendo melhorada, como você falou, nós temos uma boa legislação, de uma forma geral, nós temos boas leis, elas não são aplicadas, mas para se chegar nesse resultado aí, houve muito sacrifício, houve muita dedicação. Então, assim, isso tem que continuar, e isso tem que ser ampliado, né? Então, o que acontece hoje é o inverso, as pessoas não acreditam nos representantes, votam por obrigação, né? Os recursos existem, não são bem aplicados, e a população faz o seguinte, nós temos aquele tripé básico, né, da educação, saúde e segurança. Nós temos educação, saúde e segurança pública, mas hoje quem pode arca com seus recursos particulares para a sua saúde, para a sua educação e para a sua segurança particular, porque já abriu mão, entendeu? O descrédito é tanto, né? Muita gente jogou a toalha. Agora, veja que é uma questão comportamental, porque eu acredito que a parte mais difícil já passou, né? Para você chegar numa Constituição, para você chegar em conquistas como essa do Estatuto da Cidade, da criação do Conselho da Cidade. Então, assim, foi muito trabalho para chegar até aí. Então, hoje, o que me parece é que uma boa parte das pessoas diz assim, olha, isso é muito difícil, eu não vou participar, eu vou buscar uma outra forma. Como mais uma vez eu cito a questão da reunião de condomínio, né? É um micromundo ali que você vê de um condomínio aí de 60 apartamentos, você tem as regras ali decididas por 5, 6, 7, né? E o restante diz, não, decidam aí que está tudo bom. Então a gente precisa chamar a atenção disso, olha, o problema vai aumentar. Então, a gente precisa pressionar o legislativo, o executivo, né? E aí, eu repito, essa pressão, ela não pode acontecer como está acontecendo, né? Eu não quero me distanciar muito do tema, mas, enfim, né? De 2018 para cá, eu penso que a gente passou do limite. Não se discutia políticas públicas, não se discutia política, você falava em política, todo mundo, não quero saber. E aí, de 2018 para cá, ao invés de passar a discutir políticas públicas, passou-se a discutir política partidária como se discute futebol, né? Esse é meu time, aquele é seu time, então a gente passou do limite, a parte que eu acredito que é necessária, né? A sociedade não está discutindo, né? Não sei Zé, se eu fugi muito aí do seu questionamento. Seu áudio está desligado. Não, tá tranquilo. Vamos seguindo, tá bacana. Zé. Olá, Hendrik. Beleza? Hendrik, você disse que é da área da comunicação, né? E a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Hoje, atualmente, os arquitetos, principalmente os arquitetos, mas os urbanistas, eles são os responsáveis técnicos pelo planejamento urbano. Eles reivindicam para si enfim, eles reivindicam essa técnica para si. Mas você não está sozinho nessa. Existe uma grande contribuição, por exemplo, de um livro, que é um livro muito famoso, que é uma grande contribuição ao pensamento urbanístico, que foi feito por uma jornalista, que foi Jane Jacobs, que é o Vida e Morte das Grandes Cidades, que foi uma revolução no pensamento urbanístico e que
no pensamento urbanístico norte-americano, a gente precisa fazer esse registro, mas que revolucionou e veio de uma pessoa da área da comunicação, que ela era uma jornalista. A minha pergunta vai para você um pouco nesse sentido, através de sua experiência pessoal, como você enxerga que outras profissões, não só profissões, né, não só o conhecimento técnico, mas pensando um pouco na sua experiência pessoal, como você enxerga que outros saberes, outros conhecimentos técnicos, outras profissões podem contribuir no processo do planejamento urbano e, inclusive, no processo, no planejamento técnico também. Minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Isso já acontece, né? Se a gente considerar que a sociedade civil é composta por esses profissionais, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala da equipe técnica, a gente associa isso ao poder público, né? A equipe técnica lá da Secretaria de Planejamento, ou até mesmo, como acontece, empresas privadas contratadas e tal, mas nós não podemos nos esquecer que a sociedade civil ela é composta por profissionais e por técnicos. Então, assim, muitos desses profissionais, eles acabam parando nos conselhos, por exemplo, representando a sociedade civil, mas estão lá como profissionais de suas áreas. Eu participei de um fórum em Salvador, no município de Salvador, chamava A Cidade Também é Nossa. Era um fórum composto por mais de 20 entidades. E era assim, olha, foi um ambiente, um momento muito rico. Eu passei algum tempo, parece que uns 2 anos participando desse fórum, e ali nós tínhamos profissionais das mais diversas áreas discutindo exatamente planejamento urbano, né? Então nós tínhamos advogados, nós tínhamos engenheiros, arquitetos, e apresentava proposta para a prefeitura. Só para vocês terem uma ideia, esse fórum foi responsável por derrubar um plano diretor complementar no município de Salvador, né? Derrubou na lei, derrubou na justiça, né? O plano diretor tinha sido aprovado pela Câmara de Vereadores e depois fez-se um plano complementar, me parece que chamou plano da Copa, alguma coisa assim. Era um plano diretor que tratava praticamente do gabarito da Orla de Salvador. E esse grupo se reuniu, apresentou a proposta, tentou convencer e tal, entrou na justiça e derrubou a lei. Derrubou. Eu lembro que foi um momento bem interessante, porque a secretaria responsável na época de dar as licenças, deu licença para a construção de determinados prédios e depois a lei caiu, eles tiveram que retroagir a lei anterior. Então, são técnicos, profissionais, né? Muitas vezes, quando a gente fala sociedade civil, a gente está pensando no cidadão e tal, mas este cidadão, muitos desses cidadãos, eles são profissionais das áreas que estão diretamente ligadas ao planejamento urbano. Porque necessariamente não trabalham na prefeitura, muitas vezes trabalham em outra prefeitura, ou trabalham na iniciativa privada. Então, assim, a sociedade como um todo, ela é muito rica de informações. Porque aí vem, eu volto, né, nesse tema. O poder público ele é composto de cargos públicos eletivos, né, dos concursados, servidores concursados, e dos servidores nomeados em cargos de comissão, cargos de confiança. E quem seleciona esses servidores, com exceção dos concursados, que passaram por uma prova de aptidão, fizeram teste e tal, né, o concurso público, quem seleciona isso são os políticos, que necessariamente não passaram por um teste, né? Então, veja assim, os vereadores e os chefes, os prefeitos, eles passam pela seleção ali, pela eleição, mas eles não fazem teste de aptidão para o cargo que estão assumindo. E são eles que escolhem os secretários, são eles que escolhem os servidores públicos. Então, muitas vezes, a sociedade civil tem uma bagagem de conhecimento maior do que aqueles que estão ocupando o cargo público. Então, isso é uma coisa a se considerar,
né? Quando muitas vezes tem esse choque, essa divergência, olha, de não deixar a população participar. Tem uma coisa interessante no Estatuto da Cidade, com relação ao plano diretor, que ele fala assim, o plano diretor tem que ter a participação popular através de audiências públicas, mas não diz quantas. E muitos chefes de executivo fazem duas. Se houvesse realmente um interesse de participação popular, né, quando os gestores têm realmente interesse, fariam várias audiências públicas, mas a lei diz audiências, não diz quantas. Então, faz duas audiências. E pronto, deu por encerrado e não pode ser questionado, está dentro da lei. Né? Então, por que esse medo? Não é? Por que esse medo? O medo de ser questionado, o medo de receber uma proposta, e diz, poxa, a sociedade apresentou algo que é realmente interessante aqui, vamos considerar, vamos estudar e tal. Então, a gente precisa questionar isso, né? A gente precisa questionar isso. Parece que parece não, né? Um ambiente sempre de disputa, né, por espaço, entre o poder público e a sociedade civil. Nós não podemos nos esquecer que os prefeitos, eles fazem parte também da sociedade civil. Ele não abre mão, ele não deixa de ser cidadão, ele não deixa de ser contribuinte, ele não deixa de ser eleitor, né, quando assume uma cadeira. Então, somos todos sociedade civil, né? Não deveria haver essa coisa. Mas aí, uma opinião minha, eu penso que a política partidária atrapalha muito, atrapalha mais do que ajuda, porque quem está no poder, ele muitas vezes vê na sociedade civil uma ameaça, porque sabe que ali estão aqueles que perderam a eleição e que muitas vezes usam, né, desses espaços da sociedade civil para fazer oposição, né? Então, é bem complexa a coisa, é bem complexa. Mas não vejo outra forma, não. A gente vai ter que continuar convivendo, não há outra forma, nós vamos continuar convivendo, só precisamos mudar um pouquinho a forma. A gente precisa encontrar formas de conviver assim, de uma maneira mais harmônica, mostrar, olha, eu não sou inimigo, não, a gente mora junto, na mesma cidade, né? Vamos tentar aqui encontrar um meio termo aqui, porque se a coisa der um bom resultado, todos vamos ganhar, né? E inclusive quem está no poder, né? Então, assim, se der um resultado que atenda às necessidades da população, o gestor ganha, o legislador ganha também, né? Mas esse ambiente de disputa, de desavença, isso atrapalha bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Vou falar do tempo que tinha programa habitacional nesse país. Já faz uns 5 anos que eles foram reduzindo os recursos e nós não temos mais programa habitacional nesse país. Mas eu vou falar de quando a gente tinha e espero que a gente volte a ter em breve. Assim, ó, em média, tá? Eu fiz muito projeto de loteamento e tal. Em média, os projetos de loteamento, as cidades, tudo com plano diretor, né? Muitos deles no famoso copia e cola, né? Tinha aquela determinação, até tal ano tem que ter tantos mil habitantes, tinha que ter o plano diretor, aí copiava e colava, né? E aí eu colocava ali o que está previsto no estatuto, mas aplicar, como disse a Patrícia, nós passamos longe ainda. Mas eu te pergunto o seguinte, os projetos, muitas vezes, para além do planejamento da cidade, a cidade não tem o planejamento, nós vamos crescer para cá, nós vamos desenvolver aqui e tal, né? Vai muito da iniciativa ou privada ou dos movimentos, quando tinha programa habitacional, busca a área, busca a equipe técnica, apresenta projeto, aprova, analisa, não aprova, enfim.
os projetos de loteamentos, de bairros, de vilas, eles levam 3, às vezes 4 anos para serem aprovados, todas as etapas, né? Questões ambientais, as questões do planejamento mesmo, né? O que eu vejo na minha experiência prática é que eu avalio que a gente se dedica demais a analisar os projetos e de menos na execução de obras. A gente emprega um esforço e um tempo para, olha, analisando o plano, tá analisando, ó, essa rua tinha que ter tal dimensão, o zoneamento é isso, aquilo. Porque me parece, não sei se tu concorda com isso ou não, mas assim, tá ali a legislação, o plano diretor diz, essa zona é assim, assim, assado, rua de tal tamanho, lote de tal tamanho, não sei o quê. Pode ou não pode, cabe ou não cabe ali. Não deveria, assim, que nem o Supremo deveria funcionar, né? Tá na Constituição ou não tá. Não ficar meses e meses discutindo, porque eu acho melhor que essa rua fosse assim ou fosse assado, passasse mais para a direita, mais para a esquerda. Me parece que a gente tem um hábito brasileiro, né, que afeta o planejamento urbano, de se dedicar demais à análise do projeto e menos na execução das obras. E aí as obras andam conforme Deus fez as batatas e só vão lá fiscalizar no final, para ver se cumpriu aquilo que estava no projeto, entendeu? E aí já deu um monte de bronca, porque aí não se acompanhou a obra, né? E eu acho fundamental a obra, entendeu? Então eu acho que a gente deveria pensar nisso, quanto profissionais dessa área, quanto quem pensa a cidade, né? Que a gente tem que se dedicar, sim, à análise de projetos, inclusive o desenvolvimento dos projetos antes da análise, né? Mas também ter um tempo adequado na execução, né, dessa produção de cidades que afeta o planejamento da cidade. Queria te ouvir um pouco sobre isso, o que tu acha. Se eu estou equivocado, a gente realmente analisa demais, como diz o outro, o papel aceita tudo. Depois a realidade, quando a obra está concluída, é bem distante daquilo que a gente planejou, vamos dizer assim. Não, ótima observação. O que é que acontece? Talvez a gente não analise muito. Talvez a gente... isso aí é exatamente falta de planejamento mesmo, tá? Porque um projeto ele precisa ter início, meio e fim. Tá? Então, assim, não é que se analise demais. A questão é você dar muita atenção a uma etapa, né? E aí ter que cumprir um prazo, e aí não sobra tempo para você se dedicar a outras etapas. Você lembre-se, por exemplo, que as eleições estadual e municipal, elas não casam, né? Então nós temos eleições a cada 2 anos. Nós temos uma eleição municipal que leva 4 anos, mas no meio aí nós temos uma eleição estadual. Então, muitos projetos não levam apenas 2 anos, porque a cidade não para, né? Você não tem como congelar a cidade. Você não tem como, por exemplo, algo que é um outro tema polêmico, mas que não é tratado assim de uma forma tão aberta, por exemplo, o planejamento familiar. Quando você fala de planejamento familiar, muita gente se assusta. Mas o que é que acontece? A cidade não para, as cidades elas crescem e muitas vezes assim elas incham. Eu vou dar um exemplo aqui, a cidade de Lauro de Freitas. A cidade de Lauro de Freitas, o estado da Bahia tem 417 municípios. Lauro de Freitas é a segunda cidade do estado da Bahia em densidade demográfica. A segunda. Ela só fica abaixo de Salvador, que é a terceira mais populosa do país. Então, quando você fala de densidade demográfica, eu não sei o perfil das pessoas que estão nos assistindo, mas assim, é aquela relação da quantidade de habitantes para o espaço que você tem, o tamanho da cidade, o tamanho do município. Então, nós temos muitas pessoas para pouco espaço. Então, imagine o que é
E em Lauro de Freitas nós temos, você falou de habitação, nós temos alguns empreendimentos aí do Minha Casa Minha Vida. Me parece que são em torno de 5 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Tá? O primeiro, o Dona Lindu, completou agora 10 anos. O que acontece? É difícil, Luiz, você escolher áreas que você possa construir um empreendimento desse como está no papel. Porque você não pode simplesmente reunir as pessoas de vários cantos da cidade, levar para um local só, né? Porque você precisa que aquele lugar tenha acesso a unidades de saúde, a unidades de educação, entendeu? Você está deslocando as pessoas do seu convívio ali, né? Então, assim, é um processo bem delicado, isso leva tempo. Imagine você que os empreendimentos existem, foram construídas essas unidades, estão lá, as pessoas estão morando. Mas no projeto existe algo que é o acompanhamento social, tem recurso para isso, inclusive. Não é simplesmente as pessoas ocuparem as unidades e acabou, o Estado aí se isenta da responsabilidade, não. Está previsto no projeto um acompanhamento social, justamente por isso que eu te falei, você vai deslocar pessoas que já estavam acostumadas, convivendo em bairros dos mais diversos, e elas vão todas morar num lugar só. É muito diferente de você escolher, eu quero morar no bairro tal, eu gostei daquele bairro, ali tem escola, ali tem posto de saúde e tal, eu quero morar ali. Não, você está construindo uma unidade, muitas vezes com um empreendimento com mais de 1.000 unidades. Então, todas as etapas, em tese, todas as etapas você precisa colocar em prática. E tem sido muito difícil você ver colocar em prática, por exemplo, a questão social, né? Então, quando você fala, demora muito de executar o projeto, tá, e os projetos que são executados, que você está vendo ali, que o prédio está ali, as pessoas estão morando, mas é só isso? Não, não é. As pessoas precisam viver ali. Essa questão de dificuldade de você colocar em prática, por exemplo, a assistência social, o acompanhamento disso aí, o que é que tem resultado? Temos muitos problemas com o tráfico, por exemplo. O Estado, de uma forma geral, constrói as unidades e, a partir daí, a ausência do Estado nessas outras etapas do projeto faz com que o crime organizado assuma o comando da coisa. Então, assim, é preciso se preocupar também com isso. No planejamento, você olha, não é só construir, não é só a execução da coisa, não é só material. Então, é muito delicado você encontrar lugares e assim, você não tem como congelar a quantidade de habitações que vão surgindo, de ocupações, né, que vão surgindo. Imagine, uma família, você levou um projeto aí, em 2 anos acontece muita coisa. Em 1 ano acontece muita coisa, entendeu? Existem casos de pessoas que são sorteadas para ocupar essas unidades e que depois que elas vão lá e veem, elas desistem. Imagine. Então, eu não posso considerar que um projeto desse deu certo, né? Então, assim, faltou alguma etapa aí, né? Então, assim, é um avanço? É um avanço, mas a gente precisa ainda lapidar melhor isso. Como é que a gente resolve uma questão dessa? Não assim, só tirar do papel, né? Assim, a execução da coisa não é só o material. A gente está tratando, você citou a questão da habitação. Então, assim, você precisa habitar, sabendo que o habitar exige você se relacionar com todas as necessidades, né, todos os serviços que aquelas famílias precisam. Então, aonde é que aquele pai, aquela mãe de família trabalhava? Ele vai conseguir continuar trabalhando no mesmo lugar? Ou ficou muito distante de onde ele trabalhava? Os jovens, os estudantes, onde é que eles estudavam, né? Tem unidades de ensino
de acordo com o que eles precisam ali próximo, ou eles vão precisar se deslocar, vão ter dificuldade de se deslocar. Tudo isso precisa ser estudado. É claro que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas é preciso ficar atento que a execução do projeto não é só a construção das unidades, a construção a física, né? Então, quando você vai detalhando, o melhor exemplo é esse histórico que a gente tem do planejamento urbano, né? Quanto tempo levou para entrar na Constituição, e aí a gente considera um avanço, mas quando a gente vai ver, poxa, são 2 artigos que, né? Então, assim, aí a partir daí surge Estatuto da Cidade, a partir daí Conselho da Cidade, e aí você vai vendo o plano diretor, cada cidade com seu plano diretor, né? Então, assim, quando você vai aprofundando o estudo, você vai percebendo que realmente a coisa é muito delicada, é muito complexa, entende? E é difícil você dizer, poxa, peraí, não tem como parar tudo, o avião tá voando, a gente tem que consertar o avião voando, a gente não tem como descer o avião. Os parafusos estão frouxos, a gente vai ter que se virar com ele voando, porque a cidade não para, a gente chama, né, que a gente diz que a cidade é um organismo vivo, e a cidade respira, a cidade pulsa, a cidade ela se movimenta, como você falou, ou foi a Patrícia, não me recordo agora, quais são os vetores de crescimento da cidade, né? Então, área de indústria, existe espaço para isso, né? Os zoneamentos, né? Áreas residenciais, áreas mistas. Então, assim, imagina que, e aí, eu que critico tanto, mas assim, a gente tem que também pensar também na dificuldade dos gestores e legisladores, né? Imagina o que é você assumir uma gestão de uma prefeitura que tem um histórico que você diz, meu Deus, que abacaxi que eu tô tendo que descascar aqui, né? Várias mãos passaram ali e você diz, poxa, por onde é que eu começo? Não tem como paralisar a coisa, você precisa dar continuidade, e isso também é um problema. Muitas vezes o que é prioridade para um gestor não foi prioridade para outro. Então, algo que foi começado, muitas vezes o gestor atual diz, olha, mas isso não é prioridade, eu preciso dar sequência àquela outra questão. Então, assim, é muito difícil para todos nós, também para os gestores, legisladores. A gente, assim, planejamento, eu acho que é por isso que é fascinante esse tema, porque é um quebra-cabeça tão complexo, né, que a gente, quem gosta de desafio, né, se identifica com o tema, né? A gente quer mais mãos participando para ver se a gente consegue montar esse quebra-cabeça um pouquinho mais rápido, né? E o tema é tão fascinante que tem uma turma de planejamento urbano do curso de geografia da Unicentro de Guarapuava, no Paraná, assistindo. Um abraço para a turma. Patrícia, uma palavra para o certificado de horas deste programa Diálogos e uma pergunta para o Henry. Bom, a palavra, eu sempre vou no óbvio, porque eu nem gosto muito de ficar pensando nessas palavras. Planejamento. Hendrik, vamos falar então de Minha Casa Minha Vida, né? Que você trouxe aí como um exemplo. A gente sabe, né? O Minha Casa Minha Vida foi um grande programa, né? Assim, um grande programa de produção habitacional que fez frente aí a um déficit altíssimo que nós tínhamos e ainda temos, mas a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida ele não foi propriamente um programa desenhado nessa área, né? Nessa questão do planejamento urbano, da produção de cidade e tal. Mas ele foi um grande instrumento de produção de cidade. Entretanto, ele foi um programa originado na área da economia, né? Foi um programa para anticíclico, né? Para combater
aquela questão de uma crise mundial que a gente vinha enfrentando, 2008 e tal. E, evidentemente, então, como uma política mais econômica do que de planejamento urbano, ele trouxe inúmeros desafios, inúmeras questões, como você bem mencionou aí, de um modo geral, né? Você trouxe aí um panorama das grandes questões que o Minha Casa Minha Vida trouxe nesse processo de produção de novos pedaços de cidade, né? Porque foram produzidos grandes empreendimentos, você citou aí alguns exemplos aí em Lauro de Freitas, que eu conheço relativamente bem, porque trabalhava na área de projeto social na Caixa, então acompanhei um pouco esses desafios. Mas aí vem uma questão, né? Quer dizer, a gente traz esse modelo de produção habitacional e, portanto, de produção de cidade, esse mesmo modelo, basicamente, sei lá, desde a década de 60, né? Desde o BNH e tudo mais. Aí eu queria que você me dissesse assim, do seu ponto de vista, por que a gente continua errando? Errando com bastante aspas aí, né? Errando nesse processo de que quando você produz grandes pedaços de cidade sem esse planejamento articulado, como você bem mencionou, articulando políticas públicas, saúde, educação, mobilidade, assistência social e tudo mais, você acaba, de uma certa forma, trazendo uma política que ela vai ser deficitária no atendimento de inúmeras necessidades que uma população tem, né? A gente não pode achar que receber uma unidade habitacional é importante, é fundamental e talvez seja, para muitas dessas famílias, realmente o primeiro passo e, portanto, o mais importante naquele momento, mas não dá para a gente relegar a segundo plano essas outras áreas, né, que compõem um conceito mais amplo de moradia, né, porque a moradia não é só a casa, o teto, a moradia, né, a vida na cidade implica em outras tantas questões. Então, na sua ideia, na sua opinião, por que você acha que a gente continua errando tanto nesse aspecto, né? Reproduzindo esse formato que já é muito criticado, muito questionado, muito estudado e que a gente não conseguiu ainda superar? Excelente, Patrícia. Veja só, além do que eu já comentei em relação à falta de experiência e falta de conhecimento mais técnico por parte dos gestores e legisladores, né? Porque isso aí também precisa ser considerado, né? É difícil a gente conceber que uma equipe técnica vai receber orientações ou vai ser coordenada por alguém que não é técnico, que é mais político do que técnico. Tá? Esse é um aspecto. Outra coisa nós precisaríamos de um trabalho de uma maneira mais integrada. O planejamento urbano exige isso, não é? Que você integre as diversas áreas. Mas, na prática, quando você nomeia os titulares das secretarias, das pastas, né, o aspecto, assim, fica parecendo birra da minha parte, né? Mas, assim, a política partidária, ela é
prioridade, as políticas públicas não. Então, cada gestor, se o chefe do executivo municipal ele não tiver realmente bem decidido, se ele não souber exatamente o que é que ele quer fazer, cada secretaria acaba trabalhando como ilhas. As secretarias, as áreas, elas não se comunicam. Então, o Luiz, ele citou a Secretaria de Planejamento, mas assim, não é só a Secretaria de Planejamento. Você precisaria fazer um plano integrado com as diversas secretarias, não é mesmo? Então, assim, não há como você trabalhar planejamento urbano sem você, por exemplo, tratar com a Secretaria de Trânsito e Transporte, depender do nome, cada município tem, mas aquela secretaria, aquela pasta que trata da mobilidade, por exemplo, né? A mobilidade, né? A educação, a saúde, o meio ambiente, a cultura, e por aí vai. Então, tem gente que diz, você é muito romântico. Não, não é questão de ser romântico, é muito utópico e tal, mas o planejamento exige isso. Não há como você desenvolver um planejamento apenas na Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento precisaria dialogar, usando até dialogar minimamente com as demais secretarias, né? Então, daí surge um projeto que você diga, poxa, isso aqui foi construído, né, considerando as agendas das mais diversas áreas, e aí nós não poderíamos, de forma alguma, descartar a sociedade civil, mais uma vez. Então, você tem ali os técnicos do poder público, mas em que momento a sociedade civil vai ser ouvida, né, vai acompanhar isso? Isso é teoria, é o que a gente espera que aconteça. Na prática, a gente sabe que isso não acontece. Eu acho que o principal problema está aí. A gente não consegue implementar políticas públicas que atendam às nossas necessidades, porque a gente não tem, na prática, um projeto que integre. E olha, a gente está falando de cidade, mas nós precisaríamos já estar um pouco mais avançados. As cidades precisariam conversar, né? Nós temos, por exemplo, em Lauro de Freitas, ali a Foz dos Joanes, né? Então, os rios, eles passam por diversas cidades, e em Lauro de Freitas tem um movimento que defende a recuperação dos rios e tal, o Rio Limpo, né? E eles, olha, não adianta muito a gente se esforçar se as cidades por onde passam o mesmo rio que passa por aqui não fizerem também sua parte, porque a gente vai fazer aqui, mas o rio vai continuar. Então, esse pensamento de integrar as secretarias de um município, os municípios, né, aquela visão, inclusive, nós temos, né, o Estatuto da Metrópole, né, aqui na Bahia. Me parece que quem encabeçou isso foi Zezé Ribeiro, se eu não me engano, Patrícia. Né? Estatuto da Metrópole, né? Zé está confirmando aqui, ó. Então, pois é. Então, assim, já é uma visão além. A gente não está conseguindo se reunir no condomínio, né? Então, assim, a gente precisaria ter essa convivência mais harmônica na cidade e dialogar, uma cidade dialogar com a outra, porque o metrô passa, cruza as cidades, nós temos aí pessoas que moram no município e trabalham no município vizinho, né? Então, as cidades, elas se comunicam. A gente já precisaria estar nesse nível aí de planejamento, né? Então, isso, assim, utopicamente, precisaríamos que os gestores passassem, além da eleição, do voto, né, passassem por um teste, como acontece, assim, ver que a minha utopia não está tão longe assim. Para conselho tutelar,
antes da eleição, existe um teste, né? Para ser conselheiro tutelar. Você primeiro passa para um teste psicológico, passa para um teste de conhecimentos, e só então, depois, é que você pode se candidatar, está apto a se candidatar para conselheiro tutelar. Talvez, né, quem sabe aí fica a dica, né, a gente consiga isso num estágio mais adiante, né, antes de você se candidatar para vereador ou para um cargo público eletivo, para o executivo também, se exija um conhecimento mais técnico, né? E aí depois porque senão você não compreende o nível de comunicação, ele fica muito distante, né? A gente que trabalha nessa área, a gente vê a aflição dos técnicos tentando elaborar projetos e sabendo da dificuldade que isso vai encontrar, que eles vão encontrar na aplicação disso, né? De se comunicar com a secretaria que muitas vezes está na sala ao lado, né? Então, é mais ou menos por aí, Patrícia, que eu vejo a dificuldade é essa aí. Zé, uma palavra para o certificado, para essa gurizada dessa turma aqui, receber certificado de horas desse programa de diálogos, e uma pergunta para o Henrique. Antes de dizer a palavra, vou dizer que foi Zezé Ribeiro, sim. Ele não foi o autor da lei, mas ele foi o relator enquanto deputado federal na Câmara. Então, ele foi o responsável por relatar o projeto, etc. A minha palavra é participação, que Hendrik falou muito da participação, e ele falou muito da participação institucionalizada, né, dos conselhos, etc. Vou fazer coro com Patrícia na pergunta anterior e honrar o Estatuto das Cidades, que, de fato, é uma das legislações consideradas mais modernas e avançadas no processo de planejamento. Concordo que a gente tem muita dificuldade de implementar os instrumentos, de implementar as ações, as previsões, mas, como a palavra é participação, o próprio Estatuto das Cidades ele já prevê vários mecanismos de participação, né? A gestão participativa das cidades, a possibilidade de você fazer proposição legislativa nesse sentido, a obrigatoriedade do planejamento ter participação, mas concordo com o Hendrik de que como essa participação é feita, né? E aí a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Só mais uma coisa para complementar a pergunta, e falar também que tem a previsão dos conselhos, como o Hendrik falou, no Conselho das Cidades, e aí tem os conselhos de saúde, Conselho de Educação, e uma grande diferença que a gente tem desses conselhos é a questão da deliberação sobre o orçamento. Por exemplo, o Conselho das Cidades ele é deliberativo quanto à política, mas ele não é igual ao Conselho de Saúde, que ele é deliberativo em relação ao orçamento. O Conselho das Cidades ele não delibera sobre o orçamento, na verdade, né? Então, eu acho que isso, por exemplo, é uma grande diferença na possibilidade de proposição, você deliberar sobre o orçamento. Para as políticas de saúde só são aprovadas se passar pelo Conselho de Saúde. O Conselho da Cidade não tem isso. O gestor pode propor as políticas e pode propor os orçamentos e não passar necessariamente pelo Conselho, que ele não vai ser enquadrado em nada. Então, tem essa questão. Então, pensando na palavra participação, Hendrik, e aí formulando a minha pergunta, pelo seu histórico de participação, pelo seu acompanhamento dessa participação mais institucionalizada, se você fosse sugerir, o que é que você acha que poderia ser feito, por exemplo, para que aumentasse esse nível de participação, que as pessoas se engajassem mais, principalmente no processo de deliberação sobre a cidade, da política urbana, das políticas para a cidade? O que é que você acha que poderia ser feito? E aí, em vários campos, tanto no campo institucional quanto no campo da sociedade civil. O que é que você acha que poderia ser feito para aumentar o número de participação, para aumentar o engajamento das pessoas nesse processo de pensamento e de elaboração da política urbana? Bom, uma das coisas é o que a gente já está fazendo aqui agora, falar a respeito, né? Utilizar ao máximo os recursos que nós temos. A tecnologia tem nos ajudado assim de forma espetacular, né? Então, algo que eu vi acontecer de positivo, né, nesse período de pandemia, é que isso acabou nos obrigando a utilizar ferramentas que já estavam disponíveis e que nós não utilizávamos, né? Então, eu vi, por exemplo, a Câmara de Vereadores realizando sessões ao vivo através do YouTube, né? Então, isso é uma forma de você aproximar a sociedade,
da parte legislativa, do executivo também. Então, ainda que a gente saia, né, da pandemia agora, e eu espero que isso aconteça o quanto antes, a gente precisa manter essas conquistas. Então, que as câmaras realizem as suas sessões presenciais, mas que sejam transmitidas, né, e da mesma forma os conselhos. Então, imagine, as pessoas têm dificuldade de se deslocar. Esse é um dos problemas no planejamento urbano, a mobilidade. Então, se nós temos ferramentas como essa aqui, que você pode participar, né, trocar experiências, né, e sem precisar se deslocar fisicamente, então, temos que incentivar essas ferramentas, né, que as câmaras façam assim, que as audiências públicas aconteçam dessa maneira, que as associações de moradores, que os condomínios, né, e os conselhos também. Outro ponto que eu já insisto há muito tempo é as atas. Eu sou conhecido como um cara das atas. Sou reconhecidamente chato em relação a isso. As atas, elas precisam ser publicadas, preferencialmente no Diário Oficial, né? E isso aproxima, sim, ainda que o diário ainda não seja... muitas pessoas não têm o hábito de ler Diário Oficial, mas você pode fazer o recorte daquele documento e divulgar em PDF. Isso facilita muito, porque ali as atas é o extrato da reunião, o que foi discutido, o que foi deliberado. Então, tem pessoas que nunca vão participar de conselho, por motivos diversos, mas pelo menos ela acompanha, ela sabe o que aconteceu, né? Então, e observe, isso também está relacionado à questão da tecnologia, né? A facilidade com que você compartilha esses documentos, né? Pelo WhatsApp, por e-mail, em PDF. Então, isso aproxima as pessoas. Isso faz com que certos assuntos que antes eram tidos como assuntos apenas do ambiente acadêmico ou exclusivamente de interesse técnico, as pessoas veem, olha, isso não é assim um bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa mais comum. Então, se você facilita, se você aproxima as pessoas desse conteúdo, automaticamente elas se sentem mais participativas, elas se sentem mais à vontade de opinar. Nós fizemos recentemente em Lauro de Freitas, eu digo nós, eu faço parte de um movimento que é o movimento Chega de Poluição Sonora, né? O movimento é composto por cerca de 20 entidades de diversos segmentos, tá? Nós fizemos uma enquete pelo formulário do Google, né? As pessoas participaram da enquete, a gente publicou, saiu até recentemente na revista Vilas Magazine, com a revista que circula aqui na região. O resultado da enquete foi uma enquete 100% pela internet. Então, muita gente participou, opinou, e o resultado dessa enquete a gente já passa para a prefeitura para que ela considere ali a opinião das pessoas. Então, veja, sei lá de onde, do carro, no estacionamento, na praia, em casa, na faculdade, a pessoa ali no celular já participou. Isso que eu digo, a gente está dando saltos cada vez maiores em relação à dinâmica da coisa. Eu sou assim, eu sou fascinado por tecnologia. Então, assim, eu acho que nesse aspecto a gente tem melhorado bastante. A gente só precisa saber utilizar mais essas ferramentas. Isso aproxima, isso tem aproximado. E são ferramentas, veja que, e assim, de uma certa forma, bem baratas, né? Está ficando cada vez mais barato. Quem sabe aí os municípios incluem até, dentre as suas prioridades, né, o Wi-Fi liberado para todo mundo, né? E imagine que é isso aí, né? As cidades mais que têm acesso à internet gratuita, né? O Lauro de Freitas, por exemplo, que tem uma área relativamente pequena, né? Já pensou? Lauro de Freitas toda digital. É mais ou menos isso. Eu vou contar uma, então. Eu tive gestor uma época, uns anos atrás, e município pequeno, né? E
eu na Secretaria de Planejamento, e eu tinha a informática da prefeitura, além do planejamento. Né? E eu olhei a praça na frente da prefeitura, né? E disse assim, eu chamei os guris da informática e disse assim, o que eu posso fazer para botar a internet livre nessa praça? Na praça principal, a praça da igreja, da prefeitura, da Câmara. E aí, não, é só nós botar tem um telefone ali na torre, entendeu? Nós liberamos a internet no entorno da praça, mas foi um sucesso com a gurizada. Final de semana a praça bombava, né? Ninguém ia na praça, mas virou o ponte da gurizada. E é isso, né? É aliar, às vezes olha, era a linha telefônica que a gente, com a linha telefônica, um telefone que tinha, já estava na praça o telefone, né? Já tinha lá para o vigilante, a gente pegou aquela linha, a gente amplificou. Né? Então, às vezes, são ações simples, né? E como tu disse, a partir disso aí, tu pode... tem a questão do uso do espaço, né? De atrair uma população jovem, enfim, para desfrutar daquele ambiente, mas também tu pode incentivar, como tu disse, o uso de uma forma educativa, de uma forma de consciência. Né? Eu me lembro que a primeira senha era dois sangue, por exemplo. Né? Que aquela semana a gente queria que as pessoas pensassem nisso. Né? Então, são pequenos exemplos, né? Mas olha, faz diferença. Faz diferença. Hendrik, uma palavra para nós completar o certificado de horas deste programa Diálogos. Uma palavra é integração. Boa. Integração. Essa palavra, ela me chamou muita atenção. Você veja que a gente, às vezes, tem acesso às informações, mas a gente tem percepções diferentes. Essa palavra integração me chamou a atenção. Eu não me recordo que ano foi. Eu participei de um seminário em Salvador, antes do metrô ser implementado em Salvador. Eu participei de um seminário sobre o metrô. E um dos palestrantes, ele falava exatamente isso. Veja que de um seminário inteiro com vários palestrantes, um palestrante, ele focou, chamou minha atenção por conta exatamente disso. E de lá para cá, essa questão da integração tem martelado muito em minha cabeça. Ele falou exatamente, mais ou menos isso que eu disse aqui, da questão das secretarias, das cidades. Ele disse que a gente precisa dar mais atenção aos projetos, ao planejamento de maneira integrada. É uma coisa que a gente sempre soube, né? Mas, assim, a gente sabe tanta coisa que a gente não dá atenção, assim, e isso assim, é algo chave. A gente precisa se integrar mais. As questões precisam ser trabalhadas de maneira mais integrada. O que é isso, na verdade? É viver em sociedade de maneira mais harmônica. Integrar, harmonizar, né? Então, assim, a gente não ter medo de participar de um debate, não ter medo, não ter receio de ser criticado, não ter receio de criticar também. Claro que tomando todos os cuidados, a intenção não é ofender, mas essa troca, ela garante um estágio a mais de conhecimento, de aprendizado, de evolução. Então, quando a gente se integra, a gente está aqui, nós estamos nós quatro aqui, mas assim, isso vai reverberar, nós vamos divulgar, tem pessoas nos assistindo, nós quatro aqui na telinha, né? Mas tem outras pessoas nos assistindo, então nós estamos aqui integrados, trocando experiências, né? E isso é o que garante o avanço da coisa. A gente não pode ter medo disso. A gente tem que se expor, né? Com a coragem de dizer, olha, eu estou aqui à disposição para ouvir vocês, estejam à disposição para me ouvir, e a gente vai sair daqui mais rico, né? Nesse caldeirão de ideias, a gente acrescenta os ingredientes e todos nós seremos beneficiados com essa mistura, com o resultado dessa receita. A gente precisa ampliar isso.
né, mais pessoas participando, respeitando, claro, o direito de alguns de não quererem participar, mas eu acredito que muitos vão querer participar se souberem o que é. Então, assim, você tem acesso à informação, e aí, agora que eu sei, eu escolho, não, isso aí não me interessa não, beleza, mas facilitar o acesso, né, dar a oportunidade da pessoa se integrar, e aí ela escolhe se ela quer permanecer ou não, mas nós ainda estamos diante de uma dificuldade muito grande de fazer chegar a informação às pessoas, de quebrar essas barreiras, né, de ultrapassar esse bloqueio aí. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo mesmo, eu adoro essas iniciativas assim, da gente, né, debater, várias cabeças pensantes assim, eu acho isso fundamental para que a gente cresça, evolua aí, talvez um pouquinho mais depressa, né, eu acho que a gente está demorando, né? Eu sou um pouco ansioso, mas, enfim, a gente está no caminho certo. Estamos num trabalho aqui de integração Sul-Bahia, entendeu? Estamos fortalecendo aí. Deixa eu te dizer assim, ó, a Patrícia veio como convidada e ficou, não sai mais, é patrimônio. O Zé veio como convidado semana passada e ficou, é patrimônio. Então tu já está convidado, se tu gostou, é assim mesmo a comunidade, a gente vai se integrando, participando e sugerindo temas, sugerindo convidados, entendeu? Então já está convidado para permanecer aqui no canal Todos conosco, sempre que for possível para ti, né, nos ajudar. Vamos fazer uma rodada rápida de encerramento, né, porque já tem programas 21 horas, Metamorfoses, Saúde para Todos. Patrícia Brito. Eu só queria rapidamente pegar uma coisa que o Hendrik falou, aliás, falou mais de uma vez, que é a questão das disputas partidárias, né, que você vê como um problema. Eu só queria, assim, deslocar um pouquinho isso para a questão de que a disputa é a disputa por poder, né, por espaços de poder. Não é exatamente da sigla X com a sigla Y, né? A disputa é a disputa por espaço de poder. E essa disputa, ela mais uma vez, eu insisto nisso, ela é atravessada pela questão financeira do capital, né? Então, assim, você trouxe esse exemplo aí na sua última fala, a questão do acesso à internet, né? E você citou também alguns pedaços de cidade de Lauro de Freitas que tem, por exemplo, problema de internet, que são esses espaços de expansão da cidade, onde foram construídos Minha Casa Minha Vida e tudo mais, e isso a gente tem no Brasil inteiro, né? Então, eu só queria deixar um pouco, assim, essa questão também aí em aberto, né, de que a gente... e aí a gente pode costurar isso também com a discussão sobre participação, né? Nós temos condições iguais de participação, equânimes, né, de participação, não temos, porque quem mora em Vilas do Atlântico tem acesso à internet, tem carro, tem não sei o quê, né, tem um salário, tem isso e aquilo. Quem mora lá em Dona Lindu, muitas vezes não tem. Então, um pouco assim, traçar essa discussão, né, do direito à cidade, do acesso à cidade, com a questão do sistema capitalista, que é o grande nó que a gente tem no processo de desenvolvimento humano, né, de um modo geral. Então, agradecer aí a sua participação, né, dizer que foi um diálogo super interessante, que a gente está aqui mesmo de braços abertos para cada vez mais gente chegando e a gente fazendo o canal crescer, né? E com isso ampliando as possibilidades e os espaços de diálogo e de compartilhamento de saberes, de ideias, de divergências, de convergências, para a gente
né, avançar. Um grande abraço para vocês e para quem está nos assistindo. Zé Luir. Vou finalizar tentando misturar um pouco a minha primeira pergunta sobre a necessidade da gente ter outras formas de pensar a cidade, para além do pensamento técnico da arquitetura e do urbanismo. Eu sou urbanista, mas vou fazer a crítica à minha própria categoria, acho importante. Então, tem o pessoal de geografia, a geografia tem uma grande contribuição para o pensamento urbano, por exemplo, mas é negligenciada no processo de planejamento. Os arquitetos, eles, enfim, não vou fazer essa disputa de reserva de mercado, mas arrumar e juntar tudo no sentido de que a participação no processo de planejamento ela é muito importante, porque ninguém mais sabe dos seus problemas do que quem vive no território. Então, quem mora num bairro é quem sabe dos seus problemas do bairro. Então, é muito difícil você chegar, por exemplo, a gente aqui do Nordeste, é muito difícil chegar a uma consultoria de São Paulo para pensar o bairro do Nordeste, entendeu? Então, acho que é muito interessante esse processo de inclusão das mais diversas formas de pensar, técnicas ou não, no processo de planejamento. Então, seja através dos conselhos da cidade, seja através dos fóruns, como o Fórum A Cidade Também é Nossa, seja através da associação de moradores, seja do processo partidário político, seja do processo que não necessariamente entre na política partidária, mas que faça outros tipos de política. Então, queria amarrar nisso tudo em falando da participação e da importância de ter outros pensamentos no processo de planejamento urbano. É muito interessante quando a gente faz as pessoas da assistência social, que têm uma contribuição gigantesca para o planejamento das cidades, para o entendimento das cidades. Só mais uma coisa, Hendrik falou da importância da não utilização de termos técnicos no processo de planejamento, porque isso afasta as pessoas. E os profissionais da assistência social têm essa responsabilidade, esse papel importantíssimo de fazer essa liga entre a população e os técnicos. Então, assim, pensar que é muito importante a participação e a participação dessas pessoas no processo de planejamento. Muito obrigado, gente, por estar aqui, pelo convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Hendrik. Um abraço para todo mundo. É isso. Muito bom. Hendrik. Então, eu não poderia encerrar essa participação aqui sem fazer um registro importante. Esse mês de agosto, no dia 19, é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. E em Lauro de Freitas, nós tivemos 2 avanços do ano de 2020 para cá. 2 avanços significativos, claro que tivemos vários outros, em relação ao ciclista. Por conta do dia 19, a sociedade civil encaminhou uma proposta para o Legislativo, e o Legislativo acatou, o Executivo sancionou, criou-se a Semana Municipal do Ciclista, nesse mês de agosto. E, além disso, nós conseguimos também uma outra lei municipal determinando 5%, né, dos recursos com multas de trânsito para aplicação exclusiva na sinalização voltada para o ciclista. Nós sabemos que o Código Brasileiro de Trânsito determina que as multas sejam direcionadas para o trânsito, mas em Lauro, a sociedade civil, você veja esse engajamento como né? Conseguiu, e Lauro de Freitas tem uma lei municipal que destina 5% da arrecadação das multas de trânsito para a sinalização. É claro que a lei existe, ainda não foi aplicada, mas em breve será, com fé em Deus, porque nós continuamos, são etapas, né, que nós vamos vencendo, mas isso é ponto positivo, né, e tem a ver com planejamento urbano. Nós temos uma grande quantidade de ciclistas na cidade que utilizam a bicicleta por necessidade, para o deslocamento e para o trabalho, sem desmerecer, claro, quem utiliza a bicicleta para o lazer, para o esporte, mas imagine o que é você depender da bicicleta, né, para viver, para trabalhar. Então, em Lauro de Freitas, esse mês de agosto, nós temos a Semana do Ciclista, de 15 a 21, e precisamos que esses 5% de recursos sejam direcionados para a sinalização do trânsito, para resguardar aí, né, garantir um pouquinho da segurança desses ciclistas que dependem da bicicleta. Eu não poderia perder essa oportunidade. Tem a ver com o tema, e é uma conquista interessante. Nem a cidade de Salvador tem isso, embora
Salvador tenha mais de 300 quilômetros de sistema cicloviário, mas não tem essa lei exclusiva com os recursos de multa. A conquista da sociedade civil em parceria com o poder público. Agradecer mais uma vez pelo convite, adorei a participação, pedir desculpas pela semana passada, agradecer pela compreensão de vocês, e parabenizar pela iniciativa Luiz e toda a equipe. A gente precisa, sim, incentivar mais fóruns como esse, utilizar as tecnologias e disseminar as informações, a troca de experiência. É isso aí. Eu vou te pedir que tu compartilhe essa lei conosco. Acho que essa lei, claro, ela tem que circular o Brasil, né? Para mais pessoas conhecer essa iniciativa e se sentir incentivadas a pleitear nos seus municípios também. Lauro de Freitas é plano, Henry? Desculpe, não entendi. Lauro de Freitas é o quê? Lauro de Freitas é plana? Sim, é. É uma cidade bem plana. Sim, bem plana. Uhum, e ainda que não fosse, viu? Essa história de cidade que tem muita ladeira, que dificulta pedalar, isso não existe não. Não A turma sobe e desce ladeira, que não é brincadeira não. Salvador tem altos e baixos e a turma pedala na cidade toda. E deixa eu fazer, não deixa eu fazer ciclovia. Não tem negócio de desafio, não. Mas não deixa eu fazer de ciclovia dificuldade. Na ladeira, né? Hein? Não deixam fazer ciclovia na ladeira, né? Ou deixam? Tem algumas que tem, sim. As ciclovias são mais na orla e nas vias de vale, né? Uhum. Sim. Não é na cidade toda, ainda falta muita coisa. Na cidade toda ainda não. Falta muita coisa aqui. Falta. Perfeito. Integração com o metrô, melhorar. Existe um projeto bem grande, mas falta recurso para fazer a implantação do projeto de ciclovias em Salvador. Um projeto muito interessante, inclusive, mas... Olha aí, ó. O Cidade de Bicicleta que você fala? A lei. A lei para conseguir mudando um pouquinho de assunto, Salvador não tem a lei, mas tem muitas baleias jubarte passeando por aqui. Hoje elas fizeram a festa aqui nas praias de Salvador. Elas estão por aí, é isso aí. Gente, muito obrigado, Hendrik, Patrícia, Zé e a todos que nos acompanharam. Um abraço, voltamos às 21 horas temos Metamorfoses e o Diálogos volta amanhã às 19 horas. Valeu! Tchau.